sob a proteção de Deus, declaro aberta a 17ª reunião ordinária do primeiro ano legislativo. Havendo o quórum necessário para início de deliberação, damos prosseguimento à reunião. Solicito ao vereador Cessé para que faça a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. Disse o Senhor a Moisés: 10 falas aos filhos de Israel. Eles dirás quando passardes o Jordão, entrando na terra de Canaã. Passamos ao expediente do senhor prefeito municipal. Passamos ao expediente dos vereadores. Expediente dos vereadores, indicação 90/2013. Indico ao Poder Executivo para que interceda junto ao setor de fiscalização do município para proibir a abertura indiscriminada de bares em todos os bairros do nosso município, sem observância dos requisitos legais e sem alvará de licença e funcionamento, fiscalizando ainda os bares abertos que não se enquadram na legislação. Para das sessões 4 de novembro de 2013, Tatu, vereador. Justificativa. A presente indicação vem atender os reclamos da população, pois vários munícipes reclamam da abertura indiscriminada de bares sem o mínimo das condições de higiene e segurança. Indicação 91 de 2013, indica o Poder Executivo Municipal para que interceda junto à Guarda Municipal, visando coibir a ação dos flanelinhas, falsos guardadores de carro, que ficam extorquindo e ameaçando os turistas que visitam o nosso município aos sábados, domingos e feriados. Sala das sessões 4 de novembro de 2013, Tatu, vereador. Justificativa. A presente indicação vem entender os reclamos dos comerciantes e turistas, pois a grande concentração de flanelinhas no município que cometem extorsão aos turistas que visitam a nossa cidade. Este assédio faz com que os romeiros voltem ao município de origem sem sequer parar em Pirapora. Outros sim. Semanas atrás tivemos casos de assaltos a turistas por ladrões disfarçados de guardadores de carro. Indicação número 92 de 2013, indica ao Poder Executivo Municipal para que construa velório municipal nos 2 cemitérios da cidade. Sala das sessões 4 de novembro de 2013, assina o vereador Sérgio de Oliveira Ricardo. Justificativa. A presente indicação vem atender os reclamos dos moradores que precisam se locomover do velório, hoje situado na Vila Nova, até os cemitérios, causando transtorno antes do sepultamento. Indicação número 93 de 2013, indica o Poder Executivo Municipal para que realize serviços de restauração do cascalho às ruas Santa Cecília e Santa Terezinha, no bairro Morro Branco. Sala das sessões, 4 de novembro de 2013, assina o vereador Carlinhos Mariano. Justificativa. A presente indicação vem atender os reclamos dos moradores que solicitam a colocação de cascalho. Encerrado o expediente, senhores vereadores. Passamos ao expediente de diversos. Não consta a matéria. Passamos aos vereadores inscritos para falar no pequeno expediente. Vereador Tatu. Senhor presidente, senhores vereadores, nova vereadora, minha amiga presidente, senhores aqui presentes. Venho falar aqui sobre minhas indicações hoje. Sobre essas dos bares, né, esses bares clandestinos, alguns que não têm nem alvará, e aqui agora, porque aqui nessa casa parece que está começando a querer se cumprir as leis, não nessa casa, mas a gente faz as leis, mas as leis não. As maiorias das vezes não são cumpridas, senhor presidente. Venho já há 4 anos, 5 anos quase, né, vereador? E várias dessas leis foram feitas aqui por nós, os vereadores passados, e esses vereadores de agora, que não nem sempre são cumpridos aí. A respeito dos bares clandestinos, não é de agora, né, vereador?
para quem já esteve aqui na sessão na Câmara passada, a gente vem brigando por isso. E vem reclamando e pedindo, porque aqui em Pirapora o pessoal faz uma casa, faz uma garagem, e dessa garagem passa a ser um bar, e desse bar uma boca de fumo, de droga, e não teve fiscalização nenhuma. Acabamos de ver agora aqui um incidente aí, que a Guarda Municipal agiu, demorou um pouco, mas agiu como se deveria agir, né? Existe uma lei para não ser filmada, a pessoa vem filmar, vem distorcer os fatos, e tem que ser posto para fora mesmo. Está de parabéns, senhor presidente, como a Guarda Municipal também. E a respeito dos flanelinhas, também que vem, já tem a lei, né, vereadora? A gente foi feita aqui no passado, e eles continuam aí. Aí eu peço até o comandante, acabou de sair, mas que tome mais atenção por isso, né? Porque vem aí assaltando, vem aí dizendo que está guardando o carro, não guarda, quando não está no projeto eles riscam o carro, quando não riscam o carro, como aconteceu com um amigo meu, derrubaram até relógio das pessoas. Então, peço mais atenção aí à Guarda Municipal e tomara que essa indicação chegue ao prefeito, que ele possa nos responder. Muito obrigado. Vereador Marcos Johnny. Bom dia a todos, senhor presidente, vereadora Cris, demais companheiros. Pode deixar a sede obrigado pela indicação aí, tá? Na verdade, hoje eu quero ser breve. Quero só relatar aqui injustiças já as antigas. Acho que essa é a minha terceira ou quarta vez que eu venho aqui nessa tribuna para cobrar a mesma coisa. 2 lombadas na Rua 14, no Jardim Bom Jesus. Esse final de semana passada, presenciamos de novo acidentes naquela rua. Eu acho que essa instalação dessa lombada ali no Jardim Bom Jesus, ela só vai ser colocada quando falar assim, morreu alguém. Infelizmente. Não é a primeira, foi feita, se eu não me engano, eu fiz esse requerimento ou fevereiro ou março. Logo em seguida, passou mais ou menos um mês depois, eu voltei a usar essa tribuna para cobrar de novo. E agora, mais uma vez, eu venho pedir fazer essa mesma cobrança com relação à instalação dessa lombada. Parece que ser uma coisa tão difícil, uma instalação de 2 lombadas. Parece que nós estamos pedindo uma coisa que o município é incapaz de fazer. Esse tipo de coisas que nos revolta, mais uma vez eu falei, outrora da minha revolta de não ser atendido falando essas coisas. E agora a instalação de 2 lombadas, aí está ficando feio, porque normalmente é bem na frente da casa da minha mãe, dos meus irmãos, e aí tem um monte de amigos que viram e falam assim, ô vereador, é possível colocar uma lombada aqui? E aí o vereador fala o quê? Se nós juntarmos aqui umas moedinhas e cobrar cada um aqui dos moradores aqui da rua e instalarmos uma lombada, porque eu não sei mais o que fazer. Eu levei o senhor Trofino outro dia, passando lá pela rua, eu falei, Trofino, não é possível colocar uma lombada aqui para nós? Não, professor, vamos ver sim. Então eu estou colocando aqui porque eu não estou falando de algo medíocre, eu não estou falando de um pedido que é simples. Pode ser simples para quem não mora naquela rua. Pode ser simples para quem não usa lá, para quem não tem filho, para quem não tem sobrinhos, para quem não tem amigos. Mas eu tenho tudo isso. Eu tenho tudo isso e parece que eu estou pedindo uma coisa de outro mundo. Então aqui eu só quero deixar minha indignação com relação à instalação de 2 lombadas no Jardim Bom Jesus na Rua 14. E eu não estou pedindo uma coisa de outro mundo. Eu não estou fazendo um pedido aqui de algo que é país ou município de primeiro mundo. Estou falando alguma coisa, algo que é de uma cidade de 16 mil habitantes que eu acho que nós temos, independente das questões financeiras que o nosso município enfrenta. Eu acho que o nosso município, com certeza, ele tem sim, presidente, condições financeiras de instalar 2 lombadas. Vereadora Cris, não é algo de outro mundo, são 2 lombadas. Vereador, no começo do ano, eu pedi 2 lombadas na Vila Nova, isso em fevereiro, acredito eu, e 2 lombadas na minha rua. Até agora, não fizeram as lombadas. Agora, o senhor imagina na minha rua a cobrança dos moradores em cima de mim. Porque eles falam assim, se você não consegue instalar 2 lombadas na tua rua,
Imagina no resto da cidade. Tem um buraco na entrada da minha rua e até agora não consegui também. Lá já existe uma lombada, né? Tem uma lombada. Eu briguei muito em 2010 para que aquela lombada fosse feita e alguns meses atrás, uns 2 meses, pedi para que pintasse Não foi também, a né? lombada, porque a Maria, que dava para fazer assim, foi que me solicitou essa lombada uns anos atrás e pediu para que pintasse. O que acontece, vereador? Eles passam, não ficaram ainda, eles passam ali, que fica bem na frente do bar do Terilho. Passou ali, eu acho que os carros hoje de potência, ô Sérgio, até o final da rua atinge 80 km fácil. Mas o problema é que é uma rua cheia de crianças. O vereador... Só dentro das lombadas aí de Vossa Excelência, o Rodrigo comentou da rua dele. Umas 2 semanas atrás, um morador lá na rua me procurou pedindo para fazer a lombada. Eu falei para ele que o Rodrigo, já era um pedido antigo do Rodrigo. Ele falou, mas pede você. Eu falei, não dá, é antiético da minha parte fazer isso, porque eu estou vendo que é uma briga do vereador. Como que eu vou fazer? Até porque se eu fizer e por acaso acontecer, vão achar que foi eu e pode ser o pedido que o vereador fez anteriormente, né? Só para deixar registrado. Uma parte, vereador. Nós temos o mesmo problema na Domingos Labriola. Eu fiz o pedido também em março, ou fevereiro, ou março, e estamos com o mesmo problema. E dizem que nós somos vereadores de lombada, não é isso. Para quem precisa, para os moradores da rua que precisa da lombada, eles têm que ter, tem que ser necessário. Não, e eu falei isso numa das sessões, que nós não podemos nem ser considerados vereadores de lombada por isso, vereador. É isso mesmo. Nós não podemos nem se falar assim, não, nós somos bons em lombadas. Mas nem lombada a gente consegue. Nós podemos ser bons em pedir. A execução é outra questão. Mesma parte. Só para complementar, inclusive eu tinha até comentado com o nosso presidente aqui que ele tinha pedido a lombada, o morador veio para mim, eu moro no mesmo bairro, nós moramos no mesmo bairro, e fica uma situação, falei, o presidente já pediu o seu entrar, a mesma coisa que aconteceu com o Sérgio, pelo menos para pintar aquela lombada ali, até quem me solicitou foi 2 pessoas, uma o Jorginho que mora no Mercadinho, que já falou com o Rodrigo, e a gente fica numa situação, acho que a gente vai ter que todo mundo se juntar e falar assim, tem algumas situações que são simples de resolver e é emergencial, como o vereador disse, e fazer o prefeito tomar providência contra essa situação, porque fica até uma vergonha para a gente ali, né? A gente morando ali, né? Pedindo para pintar, para pôr mais uma lombada, e a gente não consegue no próprio bairro da gente, né? Então, era isso que eu queria esclarecer, que aconteceu a mesma situação. Daqui a pouco ele vê outro vereador, ele pede para outro vereador, pede, e fica uma situação desagradável, porque como que eu vou entrar no novo requerimento? Então, eu conversei com o presidente, você já pediu lá, o pessoal está pedindo, vamos cobrar, né? Novamente. Você cobra, mas não sai, né? Então, eu não sei qual que é a prioridade da prefeitura, né, que acaba não acontecendo isso aí, de uma pintura de uma lombada e fazer uma lombada. Eu não sei qual é o custo disso aí, que vai influenciar muito no orçamento da prefeitura. Não tem massa asfáltica, vereador. Vereador, vocês estão aqui falando da rua dos vereadores, né? Agora quem? Marco Júnior, Rodrigo, como eu já falei da rua da casa da minha mãe, também ali fala uma lombada lá em cima, que os carros descem repostando corrida, com frente ao correio. E eu tenho falado muito do bairro do Pururuba, não só nesse mandato, como no mandato passado também, né, Cris? Para quem também. Lá falta luz, falta estrada, falta esgoto, falta água, e aquele bairro parece esquecido. Aquele bairro do Pururuba. Tanto que a gente debateu, no vereador. Lá tem uma pedra no meio do caminho, um cara na Serra dos Cristais, passa lá, arranca um vaso do carro, ninguém toma providência. E quantas vezes já não foi reclamado isso aqui, não só por mim, por vários outros vereadores, como ao longo de vocês também. Então é assim, a gente precisa se unir, chamar o secretário de obras, chamar o prefeito para ver se atende pelo menos um pouco das nossas reivindicações. Lá não tem luz, lá não tem um posto médico. Lá não tem nada. E eu, a minha família, a maior parte da família da minha mãe é de lá. Tanto que a gente vem pedindo, não vem pedindo. Aí pensam que a gente não faz nada, que a gente não olha pelo bairro, que a gente não olha pela nossa cidade.
Não é bem assim. Se dependesse de nós, do senhor, como eu estou vendo a boa vontade do senhor, da vereadora aqui, a gente tem feito coisas que a gente até não poderia fazer, como uma lombada, principalmente. Se ela for lá fazer uma lombada, acontecer um acidente, quando a lombada, pronto, o senhor está frito. Exatamente. Não pode, tem que ter uma lei para isso, né? Como a gente pegar uma ambulância, poderia nós estar aqui comprar uma ambulância e pôr lá, morre alguém dentro da ambulância, estamos todos nós fritos, né? Então a gente não pode estar tomando só essas frituras sem o prefeito estar de acordo com as coisas. Só isso, obrigado. Imagina. E é bom saber, eu acho que às vezes a nossa indignação, sem ser na sessão passada, na outra, eu falei que eu não sei se os senhores lembram, mas eu falei, eu não vou mandar mais indicação, não vou mandar mais requerimento para essa casa, não sei se vocês lembram dessa minha voz. Porque tudo que você solicita com relação à lombada, à iluminação, está sempre o seguinte, a resposta para a gente: encaminhado para o cronograma de obras. Encaminhado para o cronograma de obras. Aí fica, eu acredito que a população pensa isso, porque antes de ser vereador eu pensava isso. Para que servem aquelas 9 estátuas que lá existem? Para que servem? Se nós solicitamos, se nós requeremos, nós sabemos, nós explicamos, vereador Cris, muito bem, acho que a população hoje entende isso, que a parte da execução não compete ao vereador. O vereador não tem grana, não tem recurso para fazer isso. Mas a gente não ser atendido nesses requisitos mínimos, que não é de interesse pessoal, não é de interesse, não é uma coisinha no ouvido, é aberto para a população, é uma solicitação dos munícipes, iluminação, cascalho. Como eu ficaria feliz se isso estivesse acontecendo somente comigo, se não fosse só o vereador Marcos que estivesse passando por isso. Porque eu falo, bom, eu acho que aí é algum problema pessoal comigo, mas enfim, tem 8 pessoas que estão sendo atendidas por essa secretaria, pelo prefeito. Mas aí eu acho que me causa mais tristeza ainda, presidente, em saber que o senhor, como presidente dessa casa, como um dos homens mais importantes hoje dentro do município, passa a ter o mesmo problema que eu. Mesmo problema, Pedro. E isso é inaceitável. Então eu só quero deixar aqui a minha indignação. Quero fazer menção aqui de uma moção que eu fiz na última sessão. Normalmente o pessoal costuma fazer moção e aí faz sempre moção de... É normal, né, Cris? É bom. Acho que a gente tem que, de fato, reconhecer quem faz um bom trabalho, quem que é importante dentro do nosso município, as pessoas que precisam, de fato, ser valorizadas. O Sérgio sempre coloca isso. Eu, quando tinha 15 para 16, fui homenageado aqui nessa casa pelo vereador Sérgio com uma moção pelo trabalho que fazia. E a minha primeira moção, ela vem como moção de repúdio. Moção de repúdio, aquela que é uma empresa, que eu ia responder nas redes sociais, eu não curto muito a questão de rede social para isso, mas eu ia colocar que dá para a gente denominar como lixo dentro dessa cidade, chamada Sabesp. Lixo! Uma empresa que não tem um mínimo de responsabilidade, uma empresa que não tem um mínimo de preocupação com os munícipes dessa cidade. A gente vê, a Sabesp vai dar problema talvez em outros municípios, mas aqui em Pirapora chega a ser um descaso. Você liga, você tenta pelos meios mais sociais, que você conhece um, né, Carlinhos? Igual, não, a gente está aqui à disposição, aí você liga. Eu tenho a Rua 17 do Jardim Bom Jesus, presidente. Rua 17 do Jardim Bom Jesus. Essa rua, ela está praticamente há 20 dias, só numa rua, que não chega água. Chega em 3, 4 casas dessa rua, mas no restante da rua não chega. Aí você liga para o pessoal da Sabesp, você como representante do executivo, e fala, do legislativo, olha, nós estamos com esse problema, tal. Então, nós estamos mandando uma equipe técnica para analisar o problema, e aí dentro de algumas horas, 24 horas, você terá o problema. Quando? E aí, o problema é que o cara, vereador Tatu, quando ele usa as redes sociais, ele fala assim, presidente, mas nós vamos mandar tomar banho na casa do vereador. E aí, nós não vemos, de uma certa forma, nenhuma participação direta, porque eu vejo aqui o legislativo, Sérgio, Luciano, Carlinhos, que, aliás, os 9 aqui, sempre descendo a lenha nessa empresa chamada Sabesp. Nesse lixo que nosso município não precisa, porque a gente tem outros municípios aí que sobrevivem muito bem sem essa empresa. Será que não estaria na hora, eu não sei se já foi renovado o contrato com essa empresa, da gente dar um basta nessa empresa dentro de Pirapora? Até quando os nossos munícipes, as nossas famílias, nós pessoalmente, vamos ter que ouvir xingo, vereadora Cris, da população? Uma parte, vereador.
eu acho que há um mês e meio, 2 meses atrás, pedi para o prefeito que fizesse com que o contrato da Sabesp fosse cumprido. A prefeitura pode multar a Sabesp pelo não fornecimento de água, por deixar valas e buracos abertos, como também o munícipe pode se sentir lesado, pode até o PROCON, né? E fazer uma queixa, como parece que já tem 5 queixas lá. A minha briga com a Sabesp ela é eterna, eu já pedi um estudo, o doutor Benedito me respondeu o requerimento, muito bem respondido, de uma forma muito clara e esclarecedora. Agora a gente precisa que a prefeitura tome posição e comece a chamar. Porque o prefeito já tenha chamado várias vezes a Sabesp, a prefeitura também tem uma dívida, não é, com a Sabesp de vários anos, que vem de outras gestões, mas precisa se fazer algo mesmo. Quando eu pedi o contrato, não é? Para orientar a população de que não só o executivo, que é o órgão gestor, mas também o município pode ir ao PROCON e fazer queixa da Sabesp para entrar com ação. A gente tem ouvido, obrigado, vereador, a gente tem ouvido bastante essa questão da dívida da prefeitura, né, com a Sabesp diretamente. Eu acho que o presidente chegou a mencionar valores. 9 milhões. 9 milhões. Eu só quero deixar bem claro que essa dívida é da prefeitura, não é da população. Até porque se eu não pagar a minha conta de água lá na minha casa, no mês seguinte eles vão lá e cortam. Então a população não tem que pagar o preço daquilo, das irresponsabilidades dos executivos passados. A população não foi lá quem usou 9 milhões de água, até porque se qualquer um dos nobres vereadores aqui, se qualquer um dos munícipes passar 2 meses sem pagar a sua conta de água, ela é cortada. Então, é problema do executivo que tem que se virar junto à própria Sabesp com relação ao problema da falta de água no nosso município. Temos um problema de falta de água. Quando ela ainda chega com péssima qualidade, porque se nós pegássemos, presidente, essa água, vereadora Cris, e levássemos para um instituto para fazer uma análise, eu tenho certeza que os caras vão falar assim: opa, é melhor vocês ir aqui na biquinha, aqui no sentido Cabriúva, que a água de lá com certeza vai ser melhor do que isso que vocês estão bebendo. Então, está na hora do nosso executivo, da nossa casa aqui, de nós nos reunirmos junto ao prefeito e tentarmos dar no mínimo um basta nessa empresa. Eu não sei quais são os meios. A vereadora Cris bem ressaltou nas 2 sessões aqui atrás, fez uma leitura aqui de uma resposta até mal educada que mandaram, né, vereadora? Mas eu acho que aí os caras estão assim, tem uns 9 patetas lá, perdão, desculpa a ilustração, tem uns 9 patetas lá que não servem para nada, e mais um executivo que também não nos aperta. Porque se o executivo apertasse de uma certa forma, o legislativo apertasse aqui de uma outra forma, eu tenho certeza que pelo menos a questão de falta de água, opa, faltou? Tá bom, vamos mandar um caminhão-pipa na hora. Aí o vereador tem que estar dormindo, o vereador está viajando, tem que ficar ligando para um, para outro, como se a questão da água fosse do vereador. Olha, você, vereador, você ganhou não para cuidar da questão dos legislativos, você ganhou para cuidar da questão de água. Quer que seja no Parque Paiol, quilômetro 50, Jardim Bom Jesus, porque outro dia um jornalista entrou aí nas redes sociais e desceu a lenha. O problema de água é só no Jardim Bom Jesus. O problema de água não é só no Jardim Bom Jesus, não. A gente tem vivenciado isso aqui, quilômetro 50, Paiol. E eu sei hoje o peso de ser vereador e carregar isso. Uma parte, vereador, nós temos 2 pontos críticos lá no Parque Paiol. A Rua 25 no Paiol 2 e a antiga Rua 4 no Paiol 1. É complicado também a mesma situação da Rua 17. Terrível. Eu outro dia cheguei a convidar, estou disposto a fazer isso. Eu vou deixar bem claro para os companheiros. Eu estou disposto a tentarmos fazer aqui, vereadora Cris, uma caminhada, fazer um tipo de manifesto de protesto contra essa empresa. Porque eu acho que enquanto nós não manifestarmos publicamente, carro de som alguma, essa empresa vai continuar olhando para nós como se nós não existíssemos. Como se 16 mil habitantes dentro de uma cidade não fosse nada. Desculpa, eu quero até pedir aqui desculpa pelo meu grau de exaltação, mas é porque essa empresa, ela chegou para nós num grau que nós chamamos na química de saturação. Aí tem um outro grau que chama assim, super saturado. Não dá mais para aguentar essa empresa chamada Sabesp. Buraco. Os caras vão lá, presidente, vão arrumar alguma coisa. Aí eles abrem um buraco lá. É mais 1 mês, 2 meses para os caras voltar, vereadora, para tampar. Não só dar uma parte, vereadora. Eu vou sugerir aqui, então, que o senhor presidente convoque a Sabesp para uma audiência pública. Convoque o senhor prefeito, convoque o secretário de obras, né? E
e os nossos colegas para que façamos aqui, então, uma reunião, né, uma audiência pública com a Sabesp, para chamar a responsabilidade deles, a população, claro, a audiência pública é aberta à população. Tanto é que na última reunião que eles vieram informalmente, os senhores se reuniram aqui atrás, eu me neguei a participar, porque já faz 5 anos que eu escuto a mesma língua. Então eu tenho outros atributos, né, que eu sei, se eu empenhar minhas forças, eu vou resolver do que ficar escutando eles falarem conversa fiada aqui atrás. Então eu peço ao senhor presidente, ao departamento jurídico, que marque uma data, convoque os diretores da Sabesp, convoque o senhor prefeito municipal, coloque nas escolas, né, uma convocação, chamando a população, e para que a gente possa começar essa caminhada pela Câmara Municipal como audiência pública. Uma parte, vereador. Parece-me que vai haver uma reunião com a Sabesp dia 30 de novembro no Parque Paiol, na Escola Renato. Provavelmente eu já estou convocando o pessoal lá. Vou dar certeza, daqui uns dias parece-me isso. Só que nós podemos convocar aqui também. Na verdade, lá é uma reunião, aqui é uma audiência pública da Câmara Municipal, aqui é uma coisa formal, nada impede de que tenha uma reunião no Parque Paiol, que é muito importante, já tem coisas do mas o desejo do vereador é fazer aí um protesto, uma caminhada. Eu peço ao senhor presidente, então, que por favor, marque essa audiência pública, para que a Sabesp já sabe, mas passe a conhecer novamente a nossa indignação e os nossos anseios. Eu quero agradecer a oportunidade e pedir desculpa um pouquinho pela minha exaltação aí no dia de hoje. Obrigado. Vereador Márcio Nilo. Senhor presidente, vereadores e vereadoras, senhores presentes, quero cumprimentar o comandante da guarda, o senhor Mauro Lúcio, na pessoa que eu cumprimento todos os guardas presentes, o senhor Wellington, hoje responsável pelo comando do trânsito, né? Os demais funcionários da prefeitura, o Sérgio, o Vicentinho e todos os presentes. Eu ainda vou pegar um gancho nessa conversa desgastante que é a Sabesp, Marcos, porque você fez uma colocação importante, né? Além de toda essa inconveniência que nós temos, perdemos amigos, familiares, né? A Rua 25, por exemplo, do Parque Paiol, o Luciano sabe bem, porque vira e mexe a gente bate cabeça lá, né? Na verdade, porque o pessoal aí procura muito a gente. O maior problema para mim, além de tudo isso que foi citado, não vou ser repetitivo com você, e eu falei isso com a Eliana, que é a diretora da região, nunca bate as informações. Eu acho que essa é a pior situação. Você liga para ela, não, está funcionando. Fala com o Renner, não, mandei a equipe. Fala com não sei quem, é a manobra. No meu espanto, sexta-feira, um funcionário chamado Rogério, que está abaixo da Eliana, me disse que manobra não existe mais. Causa espanto. Diz que manobra não existe mais, que isso é coisa antiga. 3 dias antes me disseram que o problema tinha sido de manobra, que a água foi virada com bandeirantes, não subiu para o Paiol. Então, assim, a lei diz que a água tem que ser de boa qualidade, em quantidade suficiente e pressão adequada. Essa é a lei de fornecimento, água e esgoto. Essa é uma lei estadual. Tem que se cumprir. Vamos ter uma audiência pública no dia 30, como colocou o vereador Luciano. Quero, de coração, realmente eu quero que os moradores vão, que se chame o máximo de pessoas, porque infelizmente nesse tipo de situações poucas pessoas vão, né? Como dizem, eu votei em você para você fazer isso. Mas às vezes é interessante que o povo também escute um pouco. Mas para fazer parte de tudo isso, Marcos, como você colocou, se for para ir para a rua, vamos para a rua, se for fazer audiência, tudo eu concordo com os senhores. Mas precisa realmente fazer.
né, dentro da lei, ver o contrato, se pode dar realmente a multa, né? Porque na semana passada eu tive uma conversa com o prefeito e eu falei sobre essa Sabesp. E assim, ele conversou com essa Dilma, que é a nova presidente aí do Sabesp, fala com a Diana, e assim, não, o poço tal, vai ter uma vazão de X de água, a partir de agora vai ter isso, vai ter aquilo, e até empolga, 2015 vai restabelecer, a água vai vir não sei da onde, porque a água aqui tem um problema. Eu falo, prefeito, fico até feliz de ver a empolgação do senhor, mas eu escuto isso desde a minha primeira gestão, que foi em 2000. Melhorou? Melhorou, mas os básicos são os mesmos. Então, acho que quanto mais conhecimento tem o pessoal do lado técnico, mais fácil é de enrolar. Não, imagina, isso aí é em 2 minutos, tá, mas todo dia tem problema, todo dia tem problema no paiol, todo dia tem problema com Jesus. Então vamos parar de conversar e vamos fazer o que tem que ser feito. Não é verdade? Vamos chamar para esse contrato, se quiser fazer a nível povo na rua também, vamos fazer, porque já fizemos isso no passado. Né? Vamos tentar dar uma acelerada nisso, porque vira sempre a mesmice. Né? Então, assim, continuando na linha das lamentações, a Vivo continua morta no pronto 50. Agora ela está, né, no balão, porque os aparelhos GSM não funcionam e os aparelhos TDG funcionam. Há 2 meses atrás eu tive com o engenheiro, andei todo o quilômetro 50, mapeou e tal, e descobriu que os aparelhos GSM não estavam vendo sinal. Aí ele colocou 2 situações, ou a do Capoava que ia voltar ao sinal, ou a repetidora que é lá na rua 6 do Parque Paiol 1. Mas 2 meses se passaram e nenhuma nem outra. Mais uma vez a gente fica à mercê dessas empresas e de mãos atadas. Como diz o senhor, vereador, aí você entra nas redes de comunicações aí, o senhor disse do banho, vou tomar banho na casa de fulano. A mesma coisa acontece com o celular. O dele funciona, como se fosse diferente. A água que vai para a casa dos meus vizinhos é a que vai para mim, o sinal de telefone é a mesma coisa. Então assim, se joga muito contra, né? E a gente acaba ficando numa situação difícil. Então acho que a gente tem que começar a trabalhar realmente na lei, vendo o que pode ser feito. E assim, só mais uma coisa que eu ia deixando passar em branco. A segunda Sabesp, ela não tem reclamações. O que eles disseram lá? Que, por exemplo, a pessoa, em vez de ligar para a Sabesp e informar que não tem água, ela liga para o vereador, para o Trofino, por aí vai. E essa reclamação não apresenta no quadro deles. Vendendo o peixe que ele vendeu. Ele falou, ligam para vocês ligam para nós, a gente vem aqui, mas lá não consta essas reclamações. Então não sei se isso é verdadeiro ou não. Eu acho que também seria interessante a cada reclamação a gente encher eles de reclamações lá, para depois não ter essa desculpa de que não sabia, né? Mas eu acho que essas 2 situações aí já... A parte, vereador. Eu vou pegar a minha assessora e vou pedir só para ela ficar o dia inteiro só fazendo reclamação dessa empresa. E citando os números das casas. Só citando os números da casa, problema tal, rua tal, todas as casas. A gente vai fazer isso, porque a gente vai ver se... Eu duvido que isso seja verdadeiro. Faremos isso com o senhor, doutor. Agora eu vou falar a respeito da minha indicação, para não prolongar muito aqui, de se fazer o velório dentro do cemitério. Os 2 estão presos, né? Não conheço outros lugares que sejam como aqui. Né? Geralmente, em todos os lugares, o velório é junto do cemitério. Infelizmente, eu tive num velório nos últimos dias aí de um rapaz com uma facada na perna e veio a falecer. O rapaz é jovem, né? Um rapaz de 20 e poucos anos, um rapaz que feriu 15. É difícil a gente falar a respeito disso, mas como eu tenho uma amizade com a família, fui procurado e cheguei nesse ponto que eu quero falar. Primeiro, achei super desgastante, né, sair da Vila Nova para vir até o cemitério aqui. Causa transtorno no trânsito, teve que parar, tinha a da cidade. Então, eu acho isso muito desgastante com uma família que já está triste pelo óbito de alguém.
Eu acho que se perde tempo, porque se a pessoa passou a noite ali, 5 minutos em terra, acaba. Pelo menos aquela etapa acaba. Agora você tem que ficar andando, uns têm carro, outros não têm. Eu acho que passou da hora de ser feito pelo município. Agora, o que eu queria acrescentar? Eu queria fazer coro junto com o vereador Luciano, que no início do ano se indignou com algumas atitudes do serviço funerário. Eu não vou dizer que tem que se acabar, se foi mal feito ou foi bem feito. Eu acho que a gente se faz um contrato e, na medida que a gente descobre ou percebe que algo não está funcionando, ao meu ver, se reformula a cláusula ou se abre um novo. Não quero questionar isso. O porquê que eu digo isso? Eu acho que ficou uma situação muito assim: ou você dá o que eu te dou, ou você me dá o que eu quero. Não tem um meio termo. Porque antigamente, quando o serviço era feito pela prefeitura, a prefeitura fornecia X para um velório. Se a pessoa quisesse algo mais, ela complementava aquilo. Pelo que me passaram, e a própria secretária me passou, a Adriana, ou você tem o serviço que não é oferecido pela prefeitura, o serviço é oferecido pela funerária, é isso, né? A funerária dá o serviço, me consta. Ou a pessoa faz a parte. Nesse caso, o pessoal queria um pouco mais do que a funerária podia dar, ou oferecer. Então a gente tentou fazer o quê? Que custa 1.000 do banco deles, e o de 1.500 a gente desse os 500 e acertasse, e desse um enterro um pouco melhor, um pouco mais digno. Isso não é aceito. Se você não aceita a situação A, você tem que partir da B em diante. Ao meu ver, eu acho que isso pode ser conversado, mas acaba limitando demais as condições. E o pulo acaba sendo grande. Né? Houve reclamações, aí é difícil falar, porque a pessoa que acabou de perder o seu ente, com certeza ela está abalada, então ela diz que atenderam mal, que não sei o quê. Agora, existe uma coisa que isso faz parte da exploração de qualquer tipo de comércio. Eu chego e digo assim, ó, o que eu posso te dar, isso aqui, ó, mas eu tenho esse, eu tenho esse, eu tenho esse, e às vezes a pessoa se sente mal, fala assim, poxa, um parente meu tem só isso, né? E ele acaba às vezes contraindo uma dívida maior, porque foi mostrado para ele uma situação que de repente nem é aquilo, porque se a pessoa tiver uma boa consciência, ela fala, meu, isso, aquilo morreu, vai, né? Mas não, a pessoa às vezes acaba se apegando, porque na maneira que você vende o produto, né? Isso se estende a qualquer tipo de venda. Olha, eu tenho essa camiseta aqui, ó, mas olha a linha dela, ó, mas essa aqui de 50, essa aqui já não dá o suor. Então a mesma coisa acontece. Talvez o serviço seja até meio semelhante, mas a maneira... Então eu acho que a assistente social deveria, ou assistente social, ou algum funcionário da prefeitura deveria acompanhar um pouco mais próximo esse tipo de serviço, porque hoje não é mais feito isso, né? Hoje o trato é direto. Uma parte mesmo, interrompendo o senhor, né? Eu até já fiz um requerimento nas sessões passadas, no começo do ano, para quem a gente procura quando se falece alguém no município. Porque antes a gente procurava, as pessoas procuravam a CIDA, né? A CIDA Caixão, né? E hoje a gente não sabe quem procura. É assistente social, mas morre de madrugada, você liga para quem? Você vai no velório, aí vai no velório, é assistente social. Você vai no assistente social, é o vereador não sabe para quem ligar. Então eu até pedi e disseram que é lá na promoção social só isso, é assistente social da promoção social. Mas não nos passaram contato, número de telefone, né? Que eu acho primordial a gente saber para que a gente encaminha a família. E é o que eu costumo dizer sempre, né? Carinho e atenção, eles cuidam, né? Você foi procurar o serviço. Às vezes aquele serviço que está oferecendo é bom, mas da maneira que foi oferecido, se torna ruim. Você pode oferecer o melhor serviço de uma maneira grosseira e vai se tornar o pior serviço. Então eu acho sim que precisa saber direitinho quem procura, como é que está funcionando hoje, não é? Para que as pessoas fiquem satisfeitas, né? E sejam tratadas com respeito. Uma parte, vereador. Só com relação ao serviço social, vereador e vereador, para vocês terem uma ideia, a promoção social ela só fornece esse serviço com uma palavra, se os familiares forem, se estiverem enquadrados: extrema pobreza.
Hoje, no século XXI, na cidade sudeste, é difícil você encontrar alguém dentro que atenda esses requisitos de extrema pobreza. Só falando só, eu acho que deveria pelo menos dar uma melhorada na urna, porque é complicado. Nesse sistema pobreza, a urna é extremo mesmo. Mas, né, a gente escuta o presidente da República dizer o tempo todo sobre erradicação de pobreza no Brasil, né? Como que nós vamos querer que o nosso município tenha alguém de extrema pobreza para ter um serviço municipal? Então, o que eu queria colocar, não sei se eu tive a mesma facilidade, mas foi o que a vereadora Cris colocou. Que alguém acompanhe, que mostre, ó, isso aqui pode ser feito, né? Como diz o vereador Luciano, a urna, pelo que nos passaram, é de péssima qualidade, a urna não fornece a flor e tal, são coisas que sempre foram feitas assim, né? É da nossa cultura enterrar com flores e tudo mais. Então, se eles fornecessem esse serviço, por exemplo, e a pessoa pediu para o vereador, para o amigo, ou a própria família, ela queria só a flor. Então, você vai lá, compra 200, 300 reais de flores, completa o serviço, mas não. Passa a custar R$ 1.800 por causa de uma flor de 200. Tem lógica, sabe? Então, eu acho que nós precisamos cutucar um pouquinho mais nisso aí. A gente precisa rever algumas situações aí. Tá certo que muitas vezes passa, né? O Luciano colocou anteriormente, mas acho que de repente nesse período também, graças a Deus, não perdeu ninguém. Né? Uma parte, vereador, exatamente isso. É que no começo do ano começou alguns conhecidos, amigos meus faleceram e eu tive que correr atrás. E tive o mesmo problema que você, parceiro. É isso. Então, eu acho que precisa-se mais. A gente tem que estar um pouco mais presente em relação a isso aí. Eu tenho visto, é óbvio, né? Na liderança do prefeito na Câmara, a gente sempre pede uma parceria, mas nem por isso a gente vai evitar ou tampar os olhos do que acontece na cidade. Eu tenho visto aí matérias e matérias de jornal, e todos nós aqui, faltam alguns, mas eu sei que vão ser chamados em breve, tem ido com o prefeito em busca de recursos, foram no caminhão de lixo, das casas e tudo mais aí, tem mais alguns que vão sair, os vereadores vão estar presentes. Então você vê o tempo todo o prefeito correndo atrás de alguma coisa para a cidade. O tempo todo. Se saiu, se ainda vai sair, se são emendas, existe tudo isso. Uns vão falar que não vai sair, que é mentira, outros vão falar que parabéns, mas indiferente, a gente está vendo que está correndo. Para a coisa acontecer, primeiro precisa se querer. Eu tenho visto que o prefeito quer que as coisas aconteçam. Só que eu não vejo o mesmo tipo de querer por parte de alguns funcionários, principalmente a nível de chefia. Né? Cai no que o Marcos falou, não dá para pintar, não dá para fazer, um caminhão custa R$700, como diz o aqui. Será que o município realmente não consegue fazer isso? Sabe, você pede para fazer um serviço ainda dentro do nosso bairro, tudo é difícil, vai tirar terra é difícil, pede para roçar, mas atendem de cara feia, maltratam com o munícipe. Sabe, o que você escuta do munícipe? 3 anos passa rápido. 3 anos passa rápido. Só que quem está tratando mal não sou eu, não são os senhores e nem o prefeito. Mas infelizmente são pessoas que provocam. Nem todos também, né? Porque tem um monte de concursado e essas heranças aí, infelizmente, não tem o que se fazer. Né? Entre aspas também, porque tudo tem solução. Mas a gente vê um serviço público hoje de qualidade razoável. Né? Muitas vezes você procura, o prefeito trocou a cooperativa com os médicos. Mas se o primeiro funcionário que dá o atendimento não atende bem, a visão já fica ruim. O prefeito mudou, o secretário trocou, mas continua a mesma pessoa. Então nós acabamos tendo esse tipo de problema. Espero que a gente consiga corrigir isso aí, porque ainda tem, como dizem, né, só faltam 3. Eu quero acreditar que ainda tem 3. Né? Porque para sair com as coisas dignas. E para encerrar, mês passado teve todo aquele aparato, né, sobre o câncer de mama, todas as cidades colocaram o mês rosa. Né? E agora nós vamos entrar no câncer da próstata, né? Assunto aí que às vezes a maioria dos homens tem dificuldade de falar,
mas eu acho interessante, né, você que já passou dos 40 anos, doutor João Geraldo, Araquém, né, vamos tirar isso aí, vamos tirar o preconceito, vereador Luciano, vamos tirar o preconceito, e esse que vos fala também, né? Espalhar isso para o povo, né? A gente brinca, mas o câncer é uma doença séria, né? Se diagnosticada a tempo, tem cura. Então, antes que cause um problema maior, que as pessoas se cuidem. E vamos aí, vereador, estamos juntos, vamos fazer com que as coisas aconteçam no município. Bom dia. Ninguém mais inscrito. Passamos à ordem do dia. Não consta a matéria, senhor. Passamos à explicação pessoal. Solicito a senhora secretária para que faça a chamada dos vereadores inscritos. Vereador Tatu. Vereador Marcos Jano. Vereador Luciano. Senhor presidente, nobres vereadores, vereadora, público presente, bom dia. A semana passada eu tive reunido com o prefeito e falei da necessidade de um posto de gasolina no KM50. Conversamos muito e venho pedir aos nobres edis que ajude a implantar esse posto de gasolina no KM50. Para isso, nós precisamos mudar o zoneamento da área aqui de Pirapora e provavelmente em breve chegará esse zoneamento para nós aprovarmos, tá? Só isso. Gostaria de dar uma palavrinha sobre a Vivo. O Sérgio, eu vou complementar aqui. Parece-me que a Vivo pensa que o paiol é o Alphaville. Os celulares só acima de R$500 que pega no KM50, Parque Paiol. E não é assim, a maioria é um pessoal simples, humilde, e temos que voltar ao 2G, né? Se aqui em Pirapora, Bom Jesus, o Marcos fala de Bom Jesus, Bom Jesus não tem problema com a Vivo, graças a Deus, um a menos para você. Tá bom? Só isso para nós. Obrigado. Vereador Marcionino. Dispense. Vereador Sérgio. Vereadora Cristina. Senhor presidente, bom dia. Novos vereadores, os demais presentes nesta manhã. Gostaria de cumprimentar o diretor do trânsito, o senhor Wellington, muito bem-vindo aqui nesta casa, os demais funcionários. Queria mais uma vez parabenizar o GCM Bezerra, né? O senhor está de parabéns mais uma vez, né? Seja sempre presente, parabéns ao senhor presidente, né? Porque no nosso tempo a gente não precisava do GCM. Agora estamos precisando que o senhor tem acolhido aqui os nossos anseios. Obrigada. Eu queria aproveitar que o diretor de trânsito está aqui e fazer um pedido a ele. Eu vou pedir para que a Viviane, levante o requerimento que fiz há um ano e meio atrás, para que se tornasse a rua Orlando Bussi no Parque Paiol uma única. Desejo dos moradores, anseio da população e necessidade da cidade. Né? A rua é muito estreita, fica de frente a uma escola, né? E infelizmente nós não conseguimos fazer se fosse realizado na gestão passada, mas hoje já temos até o diretor de trânsito, brevemente a Secretaria de Trânsito estará criada e agindo aí no município, mas já fica aqui o pedido dessa vereadora, para Vossa Excelência, e eu vou encaminhar para o senhor esse pedido para que o senhor tome providência do prefeito e nos ajude lá no Parque Paiol. Bom, eu queria aqui dar meu apoio para o vereador Tatu, né? Meu apoio e meu apreço ao requerimento que ele fez dos bares. Eu acho que tem que sim se colocar limite. Você quer abrir um comércio, você tem que ir aqui na prefeitura, pegar a sua licença direitinho, não é? E rever a situação de horários. Porque eu não sou contra os bares, não. Eu sou contra baderna, bagunça, não é? Coisas de qualquer forma, de qualquer maneira. E o senhor tem meu apoio aí no seu requerimento e o meu apreço. Fiquei muito feliz com o seu requerimento, vereador. Obrigado. Tem aí o meu apoio, se precisar, com a sua inteira disposição. Eu gostaria de falar de um requerimento que eu vou entrar agora na próxima sessão, que chama-se Casa Paulista. É um convênio do governo do estado de São Paulo, que apoia a população de baixa renda, para reformar ou ampliar suas casas. Isso
se aplica no CDHU em São Paulo, e eu vou pedir para que o prefeito, junto à Secretaria de Emprego e Relações de Trabalho, adeque isso a Pirapora, os conjuntos habitacionais que temos no município. Né? Os juros é baixinho e as pessoas têm anseio de reformar, de ampliar, não é? E às vezes não tem condições. Mas com esse convênio aqui, o microcrédito do banco, chama-se Casa Paulista. Então fica aqui, a próxima sessão eu vou dar entrada e peço o apoio dos colegas para que o prefeito nos ajude aí a conseguir mais esse convênio com o governo do Estado. Como pedi também na outra sessão, que se voltasse à frente de trabalho. Eu já coordenei a frente de trabalho em 2000 e foi muito bom para Pirapora. Até hoje encontro alunos, encontro bolsistas daquela época, que dizem que nunca foram tão felizes numa frente de trabalho como foram naquela. Isso é motivo de muita alegria, isso faz 13 anos. Né? E eu faço votos que a frente de trabalho volte para o município, que é uma mão de obra muito bem-vinda, volte para o município e alcance aqueles que mais precisam. Que eles venham, a secretaria venha fazer inscrição, por sorteio, que as pessoas sejam sorteadas, que possam aí por 9 meses ter uma bolsa de trabalho. Não só eles vão ser ajudados, como também tem um curso de qualificação, mas a cidade também ganha muito com isso. Eu acho que hoje a minha fala é só essa. Eu queria agradecer a todos. E mais uma vez, parabenizar o senhor pela sua atitude de presidente nessa manhã. Obrigada. Ninguém mais inscrito, senhor presidente. Não havendo mais matéria a ser deliberada, declaro encerrada a presente reunião.